Olá, aluno Rafael Moreno, professor de Física. Eu espero que você esteja muito bem. Seguinte, eu quero falar sobre equilíbrio térmico com vocês, tá? E quando a gente fala em equilíbrio térmico, a gente sempre vai ter dois objetos de estudo, tá? E aí, nesses objetos de estudos, para a gente abordar esse assunto, eu peguei dois copos de água, tá? E aí você pode considerar que é um copo de café com um copo de leite, eles vão se misturar, aí o café está muito quente, o leite está geladinho, e eles vão se encontrar numa temperatura de intermediária, tá? Mas aí, vamos lá no exemplo do zero, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Seguinte, 200 gramas de água a 80 Celsius, ou seja, isso aqui está quente. E quando tu misturar com 400 gramas de água a 20 Celsius, o que vai acontecer? Essa mistura vai ter uma temperatura intermediária entre 80 e 20 Celsius, tá? Essa amostra aqui vai esfriar e essa amostra aqui vai aquecer, tá? Por que isso acontece? Porque vai sair calor dessa fonte aqui, desse corpo mais quente, e vai para esse mais frio, tá? Aumentando a temperatura do mais frio, diminuindo a temperatura do mais quente, tá? Eu quero calcular isso com vocês, tá? Seguinte, a gente vai fazer... Eu dividi essa aula em 3 perguntinhas. Talvez fique um pouco mais extenso esse vídeo, mas garanto que isso é uma etapa necessária para você, tá? Primeiro, bora calcular o calor perdido pelo primeiro copo, tá? Pelo copo menor. Beleza, e aí para calcular calor, a gente está usando essa fórmula aqui que a gente já usou várias vezes em várias aulas aqui no canal, tá? E, inclusive, eu espero que tu esteja inscrito, porque essas aulas são uma sequência, tá? Assistir só uma vai ser insuficiente para que a gente crie o conhecimento que tu precisa assimilar, tá? Tu precisa assimilar. Beleza. Essa fórmula aqui de calor sensível, a gente tem que usar a informação da massa, tá? Então, a gente só está estudando esse copo menor, tá? A massa dele é 200. Aí, embaixo eu escrevi o calor específico como sendo 1. Tu sabe que a água vai ser sempre isso. E tu sabe que tu não precisa memorizar. Sempre tem que ser informado para você, tá? Aí, eles vão se encontrar na temperatura final de 40 Celsius, tá? Então, temperatura final é 40, temperatura inicial é 80, beleza? Tá, então, para a gente calcular esse calor, a gente vai ter que fazer agora as operações matemáticas. 200 vezes 1 vai dar 200, vezes... Aí tu vai fazer 40 menos 80. Tu vai dar o sinal do maior, o maior é 80, o maior é 80, então menos 80 aqui. E tu vai fazer 80 menos 40, que vai dar 40 também, tá? Beleza. E aí vai ficar assim a tua resposta final. Isso aqui é uma multiplicação, né? Mais com menos vai dar menos. 2 vezes 4 vai dar 8. E agora tu conta os zeros, tá? Como são 3 zeros ali em cima, 3 zeros aqui embaixo. 1, 2, 3 zeros. Então, 3 zeros aqui embaixo. E aí a tua resposta, como a gente está calculando calor, tua resposta vem em calorias. Ou seja, esse copo d'água aqui, menor, mais quente, tem que perder 8.000 calorias para ficar com 80 Celsius na temperatura, tá? Bora fazer agora a segunda pergunta, que é sobre o copo maior, tá? O copo maior, eu vou dividir aqui, tá? Aí, como é o mesmo fenômeno, né? É um corpo recebendo, um corpo trocando calor e aquecendo nesse processo, a gente utiliza a mesma fórmula, tá? E aí, calor vai ser igual massa. A massa desse copo maior é 400, tá? Calor específico, tu sabes que é 1, porque é água ainda. Variação de temperatura, 40 menos 20, tá? Fechou. E aí, 400 vezes 1 vai dar 400. E 40 menos 20 vai dar 20 positivo, inclusive, tá? O sinal do maior, que é o 40. E aí, 400 vezes 20, tu faz 4 vezes 2, vai dar 8, tá? Mais com mais vai dar mais, tá? E tem 3 zeros, então 3 zeros pra cá, tá? Como tu tá calculando o calor, a tua resposta vem em calorias. O que eu quero que você assimile nessa aula? E agora que essa aula começa, isso meio que foi uma introdução, tá? Que tá saindo... esse corpo mais quente está perdendo 8.000 calorias para ele poder esfriar, e esse mais frio está ganhando 8.000 calorias para poder esquentar, tá? Então é como se estivesse saindo 8.000 calorias do mais quente e indo para o mais frio, para eles chegarem nesse equilíbrio térmico, tá? Então esses 8.000 é esse fluxo de energia aqui, tá? Faltou a unidade, peraí, que se eu não coloco unidade eu fico agoniado. Beleza? Então tá saindo 8.000 calorias de um para o outro, tá?
Sendo que para esse aqui ele está perdendo, aí o sinal fica negativo, e esse aqui vai ser 8.000 calorias ganhando, tá? Tá, só que aí existe um tipo de questão muito peculiar e um pouquinho mais complicada, e é a que eu quero abordar nessa aula, que é a questão que vai te perguntar sobre qual vai ser essa temperatura intermediária. Ou seja, ele vai te dar todas essas informações daqui dos copos de água, dos copos, das amostras que a gente está estudando, e ele quer saber a temperatura que vai ser de equilíbrio térmico. Primeiro passo, primeira consideração, como esse aqui é o mais frio e ele vai esquentar, e esse é o mais quente e ele vai esfriar, a temperatura de equilíbrio térmico tem que estar nesse intervalo, entre 20 e 80. Se tu encontrar algo fora desse intervalo, tu errou alguma coisinha no cálculo, tá? Beleza. Outra consideração que a gente vai utilizar nessa aula. A gente vai utilizar as informações de calor que a gente considerou. E aí, bora analisar. E por que a gente fez esse cálculo introdutório, né? Porque vocês conseguem ver que é exatamente o mesmo valor numérico, tá? Então, olha só, o calor do corpo mais quente vai ser igual ao calor que o corpo frio vai receber. Só que eles têm uma diferença. Qual é a diferença? Aqui é menos 8.000, aqui é mais 8.000. Eles são diferentes pelo sinal, tá? Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que colocar um sinal aqui e dizer que essa igualdade vai existir, tá? Então, é como se o calor de um estivesse indo para o outro, só que um está perdendo e o outro está ganhando, tá? Não vai fazer diferença onde tu vai colocar esse sinal. Vai dar certo do mesmo jeito, tá? Beleza, aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar... E detalhe, nesse cálculo eu estou considerando que a gente não sabe que a temperatura final é 40, tá? A gente sabe que vai ser a mesma para os dois corpos, tá? Porque é de equilíbrio térmico, e no equilíbrio térmico a temperatura final vai ser a mesma. Então, para calcular a temperatura desse corpo quente, eu vou utilizar M vezes C vezes ΔT. Como é uma aula expositiva, eu vou abordar de um jeito lento, tá? E eu espero que você seja paciente, tá? Então, menos... Agora, para esse corpo frio aqui, que é o que a gente fez aqui embaixo, M vezes C vezes ΔT. Porque é a mesma fórmula para os dois, porque é o mesmo fenômeno que a gente está estudando, tá? Por que o menos? Porque um está recebendo e o outro está ganhando. Por que igual? Porque eles trocam calor só entre si, tá? Então, o que um perde é exatamente igual ao que o outro ganha, tá bom? Beleza, o que a gente vai fazer na linha seguinte, tá? A gente vai substituir os valores numéricos agora, tá? Com uma única diferença. A gente não sabe esse 40 ainda, tá? Então, a massa é 200, tá? Nota que ficou igual ao exemplo anterior. O calor específico é 1. E aí, aonde tinha o ΔT, eu vou colocar temperatura final, tá? Temperatura final menos... A inicial era 80. Pronto, 80. Lembrando, eu quero calcular a temperatura final, tá? Beleza. Esse igual aqui não pertence a nenhum dos dois, então era recomendável que eu fizesse preto aqui. Beleza, agora a gente vai pegar informações do corpo que estava frio, tá? Aqui tem um sinal de menos, tá? Massa. A massa aqui é 400. Tá, a propósito, para lembrar os dados eu estou olhando aqui, tá? A única ressalva vai ser que eu não sei a temperatura final. 1, que é o calor específico da água. A temperatura final eu não sei. Temperatura final menos... A temperatura inicial era 20, tá bom? Pronto, perfeito. O que eu posso fazer agora? Bora começar a procurar simplificações, tá? Olha só, eu fiz questão de colocar cores diferentes porque é de onde você tiraria os dados, tá? Ou seja, esses em verde eu tirei do corpo mais quente, esses em azul claro eu tirei do corpo mais frio. Como agora eu vou começar a fazer uns cálculos, eu vou deixar tudo em vermelho, tá? Primeira coisa que você vai fazer é procurar simplificações. Ó, tem zeros aqui dos dois lados da igualdade, tá vendo? Como eles estão multiplicando, né, dos dois lados, eu posso cortar esses dois zeros aqui, tá? Beleza, pronto, já ficou um pouquinho mais simples, tá? Esse calor específico não precisa aparecer, tá? Porque é multiplicação por 1. Multiplicação por 1 vai dar o mesmo número, tá? 4 vezes 1, 4. 2 vezes 1, 2. Então, não vai influenciar. Só que como é água dos dois lados, eu poderia já ter cortado daqui, tá? Só que como eu estava na etapa de substituição, eu não quis apressar as coisas. Então, esse 1 não vai aparecer na linha de baixo, tá? Então, bora escrever a linha de baixo já considerando essas simplificações, tá? É assim que tu faz um problema grande. Tu vai fazendo passo a passo até chegar numa coisa muito simples, tá? Então,
Começa nos passos simples que tu domina e depois... Na verdade, os passos sempre vão ser simples, tá? Só que eventualmente vão ser muitos passos, tá? Menos 4, o 1 não aparece, temperatura final, menos 20, tá bom? E lembra, teu objetivo é encontrar temperatura final, tá? Então, a gente tem que colocar a temperatura final para um lado e o que for só número para o outro lado, tá? E a gente vai fazer isso. Só que esse parêntese ainda está atrapalhando, então a gente vai resolver isso agora. Quando o 2 está multiplicando assim, fora do parênteses, a gente faz o que o teu professor de matemática chama de multiplicação distributiva. Tu vai multiplicar esses dois números por 2, tá? Então vai ficar 2 vezes a temperatura final, menos 2 vezes menos 80, que vai dar menos 60, tá? Igual, mesma coisa aqui do outro lado, tá? Só que agora vai ter o joguinho de sinal, porque esse 4 é negativo, tá? Menos 4, então vai ficar menos 4, temperatura final, vezes, não é vezes, né? Vai ter um sinal de menos aqui, como tu vai fazer menos com menos, vai dar mais. Então, mais, menos com menos, vai dar mais. 4 vezes 20 vai dar 80. Pegou todos os passos, olha só. Menos 4 vezes a temperatura final, menos 4 temperatura final, tá? Aqui tem um ponto aqui. Menos 4 vezes menos 20 vai dar mais 80. Beleza, teu objetivo é colocar a temperatura final para um lado e os números para o outro, tá? A gente vai começar mudando essa subtração para o outro lado, tá? Então vai ficar assim, 160, tá? Veio para esse lado aqui, tá? Mais 80. A gente vai deixar os números do mesmo lado. Esse menos 4 TF vai passar para o outro lado. Como ele está negativo, ele vai somando, tá? Da mesma forma, esse menos 60 estava negativo e foi para o outro lado somando. Então vai ficar aqui, 2 vezes a temperatura final mais 4 vezes temperatura final, tá? Bora fazer essas somas dos dois lados. 160 mais 80 dá 240. 2 mais 4 vai dar 6, então vai dar 6 vezes temperatura final. Desconfio que é bem aqui tu pode ter um problemazinho, tá? Pode pensar, 2 maçãs mais 4 maçãs, 6 maçãs, tá? E aí, tu tem que tirar esse 6 daí também, então vai ficar assim, temperatura final, esse 6 que está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, então vai ficar 240 por 6, tá? E 240 por 24 por 6 dá 4, vamos ter um zero lá do lado, 40, então 40 Celsius. E essa seria a temperatura de equilíbrio térmico, tá? Quando eu elaborei esse problema, eu primeiro fiz esse cálculo, tá? Para depois fazer esses dois, para eu saber certinho as quantidades de água que eu ia escolher, tá? Deixa eu dar um zoom out aqui, para você ter uma visão global aqui de tudo que eu fiz. Beleza, olha só. Uma pergunta que poderia vir no vestibular é ele te dando essas informações aqui, ó. Deixa eu circular aqui de uma cor que eu ainda não usei, cinza. Então, bora aqui, ó. Uma pergunta que poderia vir no teu vestibular é só com essas informações aqui, ó, e te perguntar a temperatura final a temperatura final em equilíbrio térmico desses dois copos, tá? E aí tu ia utilizar esse último passo aqui, tá? E aí seria uma continha um pouquinho mais complicada, tá? É um novo nível, é um novo nível de complicação, mas aí nota que esses passos aqui só vão ser bem desenvolvidos se tu dominares esses primeiros passos aqui, tá? Beleza, filhos, é essa a ideia de equilíbrio térmico, tá? Um corpo vai esfriar, outro vai esquentar e eles vão se encontrar numa temperatura intermediária e o teu objetivo eventualmente vai ser determinar essa temperatura intermediária. Entendeu tudo, filhos? Alguma complicação matemática? Algo que eu deva explorar fisicamente de um modo mais abrangente? Qualquer coisa, use os comentários para que eu faça melhores esclarecimentos e conte comigo, tá? Bons estudos e até a próxima aula, filhão.